Pessoal, vamos entrar no nosso tema aqui. Dr. Milton Leonardo Lenzi Bergamo é um médico com formação aí em coloproctologia, né? Um médico renomado, um médico com ampla atuação e longa atuação nessa área. Ele tem residência médica no Grupo Hospitalar Conceição, de Porto Alegre, é pós-graduado em coloproctologia pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, também pós-graduado em videocirurgia no IEP, né, no Hospital Sírio-Libanês também. Ele é responsável hoje pelo serviço de coloproctologia do Hospital São Vicente de Paula, de Passo Fundo, também é o preceptor do serviço de residência médica em cirurgia geral no Hospital São Vicente de Paula e também preceptor do serviço de gastroenterologia do Hospital São Vicente de Paula, né, de Passo Fundo. O doutor atua hoje na rua Nível Castelano, né, lá em Lagoa Vermelha. O telefone do consultório do doutor é o 3358-8700. 3358-8700. O doutor também está nas redes sociais aí, com a Proctoclean. Proctoclean, você digita depois da nossa live, Proctoclean. A Proctoclean está no Facebook, está no Instagram e lá vocês vão ter contato com o trabalho, aí, com o amplo trabalho que é desenvolvido pelo Dr. Milton Bergamo neste segmento. Doutor, em nome da direção da Unimed, quero agradecer a sua presença e o seu tempo. Sei que é corrido, o doutor tem muitas tarefas aí, Lagoa, Passo Fundo, enfim, fazendo aquele corredor dessa nossa região aí, mas dedicou essa uma hora aí para nós falar e levar informações, principalmente sobre o aspecto preventivo, né, doutor, que é o nosso foco aqui. E o nosso tema, doutor, é câncer coloretal. Então, eu lhe dou boa noite e já para nós introduzir o tema, lhe pergunto para o senhor nos conceituar aí o que é o câncer coloretal. Boa noite, Fernando. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a direção da Unimed, desejo sucesso à doutora Maria Tereza, né, nessa próxima gestão. Agradecer as palavras também, Fernando, e como não pode deixar de ser, queria transmitir meus sentimentos pessoais a todos os acometidos pela Covid. Realmente a situação não está nada fácil, né? Aqui a gente está passando também por um período muito difícil no Hospital São Vicente de Paulo. Hoje de manhã eu estava no Hospital São Paulo, Lagoa Vermelha, idem, né? A situação não é diferente. A gente está perdendo já pessoas, amigos, conhecidos. Eu tive sorte, eu e minha família, de passar pelo Covid, passamos relativamente bem, sem sequelas, não tive o dissabor de perder ninguém dos meus familiares, mas a gente está num momento bastante complicado. Então, eu queria transmitir meus sentimentos às pessoas que estão passando por esse período mais turbulento. Em segundo lugar, então, chamar a atenção desse mês de março, que mudou a partir desse ano. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia trouxe o Setembro Verde, que foi até o ano passado, virou o Março Azul, por questões burocráticas. Então, o Março Azul é o mês de conscientização, né, do câncer coloretal. Qual é a importância hoje do câncer coloretal? O câncer coloretal é simplesmente o segundo mais comum em mulheres e o terceiro mais comum em homens. Então, ele é extremamente prevalente, é o tumor gastrointestinal mais comum, né? A maioria dos cânceres do aparelho digestivo são cânceres coloretais, ou seja, do reto e do intestino grosso. Então, é o segundo em mulheres e o terceiro em homens. E mais importante que isso, ele é um tumor prevenível. Diferente da maioria dos tumores que a gente tem no organismo, o câncer coloretal, ele começa sempre como um pequeno pólipo, né, na vasta maioria das vezes, que demora em torno aí de 3, 5 a 10 anos para evoluir para um câncer invasivo. Então, a gente tem uma janela de oportunidade de fazer os exames de prevenção, a colonoscopia, identificar esta lesão pré-maligna e remover antes que ela vire câncer. Então, a colonoscopia com a polipectomia, quando este é identificado durante o exame, é um dos procedimentos com maior impacto em termos de prevenção de câncer no ser humano. Então, realmente, o câncer coloretal é extremamente prevalente, é extremamente comum, né, e é prevenível. Então, é importante que as pessoas saibam quais são os fatores de risco, quem deve estar atento, né, para não deixar cair nessa situação de desenvolver um câncer coloretal
porque, como em qualquer outro câncer, o diagnóstico precoce é sempre a chave de um desfecho melhor, de um resultado melhor, né, numa cura e menos sequelas a longo prazo. Doutor, quando nós falamos em câncer, uma coisa sempre recorrente é o seguinte: esse câncer em específico, ele dá sinais no organismo, porque nós sabemos que muitos cânceres, embora preveníveis, eles são silenciosos. No caso desse que nós estamos tratando, ele dá alguns sinais que são assim, que a gente precise procurar o médico, porque aconteceu aquilo que o Dr. Milton falou na live da Unimed lá. Quais são os sinais que o corpo nos dá? Infelizmente, o câncer coloretal ele só vai dar sintoma numa fase muito tardia, né? Então, isso é um dos problemas, né? O câncer coloretal ele é muito silencioso. O câncer coloretal, como base, ele tem a questão genética. Então, aí a gente já parte na questão da prevenção. História familiar é talvez a coisa mais importante em câncer coloretal. A maioria dos cânceres são esporádicos, que a gente chama. A pessoa não tem nenhuma síndrome específica. Lá na gênese do indivíduo houve uma alteração em vários pontos específicos do gene que deram uma chance, né, culminaram com uma chance aumentada desse indivíduo vir a desenvolver câncer coloretal durante a vida, que é em torno de 5%. E claro que os maus hábitos alimentares, não é? Alimentos enlatados, embutidos, sedentarismo, gordura, fritura, álcool, pouca atividade física, excesso de peso, acabam levando então ao desenvolvimento do câncer propriamente dito. E sempre lembrando que ele começa com uma lesão pré-maligna e demora anos até, via de regra, se desenvolver o câncer invasivo. Então a gente tem esta janela de oportunidade de remover essa lesão antes mesmo que ela vire câncer. Então a genética. Identificar famílias com história, principalmente de câncer coloretal, e também tem outros cânceres que andam juntos, são primos deste, né? Que é importante o médico identificar como fator de risco, orientar esse paciente, né? A buscar. Hoje a gente consegue também fazer alguns, em famílias muito específicas, a gente consegue fazer a identificação das síndromes, a síndrome de Lynch, a PAF. Então, tem várias síndromes, principalmente essas duas, que a gente consegue, inclusive, fazer o sequenciamento genético, identificar essa família, e em algumas situações a gente já está fazendo, cortando essa genética. De que forma? A gente identifica essa síndrome, né, que na maioria das vezes são autossômicas dominantes, ou seja, tu leva uma chance de 50% do filho adquirir, tu identifica, faz uma fertilização in vitro, pega o embrião, testa o que não adquiriu e faz o implante na paciente. Então, tu acaba com essa síndrome, tu corta esse problema, porque tem síndromes, por exemplo, a polipose adenomatosa familiar, 100% dos indivíduos, filhos, né, de pais com polipose que adquiriram essa herança, vão desenvolver câncer coloretal até cerca de 40 anos. Então, nós estamos falando de situações extremas, né? A síndrome como a síndrome de Lynch, pode variar de 30% a 80% de ter chance durante a vida. Então, essas famílias têm de ser identificadas, têm de ser isoladas, testadas geneticamente, orientadas, acompanhadas, essas pessoas, para poder ter uma sobrevida mais longa, dentro de todos os problemas que elas terão, e, se possível, fazer a orientação genética na questão dos filhos, né? Orientar para que não venha a levar essa herança adiante dessa doença cruel, né? Que acaba levando a bastante sofrimento. Doutor, para quem não teve, não teve esse nível de detecção antecipada, né, que o senhor está falando, e em se tratando de um câncer silencioso, quais são as medidas preventivas? Algum exame que se sugere fazer periodicamente, a partir de quantos anos, para poder detectar ele, então, no estágio inicial? Bom, a pergunta que tu me falou antes, Fernando, eu acabei não complementando bem. Então, ele é um câncer silencioso, ele só dá sintomas em fases tardias, né? Quando ele está trancando mesmo o intestino. Mas, basicamente, o que pode chamar atenção? Primeiro, famílias com história de câncer coloretal. Quem tem no história, meu pai, meu tio, meu avô, meus primos, principalmente abaixo de 50 anos, teve câncer de intestino, né? Daí vem também estômago, mama, rins, vias urinárias, mas principalmente o câncer de intestino deve ficar atento. Tem uma história importante. Tive um familiar próximo abaixo de 50 anos, mais importante ainda. Alteração do hábito intestinal, sangramento anal,
Ah, eu era constipado, agora estou com o intestino mais solto. Que bom, melhorei? Não, fica atento, houve uma mudança. Né? Ah, eu tinha o intestino meio diarreico, agora estou meio constipado. Melhorei? Não. Houve uma mudança do padrão habitual. Então, a mudança do hábito intestinal, sangramento anal, que na maioria das vezes é coisa sem importância, hemorroida, fissura, pode também ser sinal de um câncer de intestino. Estufamento, cólicas, não é? Então, essas alterações do funcionamento do intestino sempre devem chamar atenção e procurar orientação médica, principalmente acima dos 50 anos e principalmente em quem tem história familiar de câncer coloretal. Em termos de prevenção, então, o mais importante tem a prevenção primária e secundária. A primária seriam aquelas medidas de hábitos de vida, né, dieta saudável, não ganhar muito peso, ter uma dieta rica em fibras, poucas gorduras, frituras, saturados, né, tabagismo, álcool, as medidas que valem para a boa saúde em geral, mas elas teriam que ser feitas desde a infância. Né? E como prevenção secundária, o que a gente tem, então, é o exame de colonoscopia, principalmente nesses pacientes com fatores de risco, não é? História familiar e acima do... Agora a Sociedade Americana baixou para 45 anos a recomendação do exame de base. Então, fazer a colonoscopia, identificar a lesão pré-maligna e fazer a remoção, né? E, via de regra, esse exame tem um valor aí, dependendo de como é que ficou limpo o intestino, a história pessoal e familiar, pode valer, eventualmente, por até 10 anos, né, se um exame normal, então diferente da maioria dos exames, como a próstata, o colo uterino, de mama, tem que fazer todo ano, o câncer de intestino é um exame muito bem feito, com equipamento de boa qualidade, médico treinado, né, e aí vendo o histórico pessoal e familiar, ele pode servir por até 10 anos como prevenção. Né? Embora seja um exame chato, meio desagradável, né, um pouquinho chato, ninguém gosta de ter que fazer o preparo do intestino, ir para o centro de endoscopia, né, sofrer uma colonoscopia, mas é um exame extremamente importante porque faz a prevenção e não é um exame a ser feito com tanta frequência como os demais dos outros tipos de cânceres que também se busca o diagnóstico precoce ou a prevenção. Doutor, se não apresentar nenhum sintoma desse que o senhor falou, não tiver registro ou pelo menos conhecimento de histórico familiar, antes dos 45 é um exame que a gente não precisa colocar na nossa linha para fazer, ou não, tem alguma exceção para começar a fazer numa idade mais baixa? E outra na mesma pergunta aqui, se eu fizer, qual é a periodicidade que eu tenho que refazer esse exame? Abaixo dos 45 anos, essa recomendação que era 50 anos, agora houve uma mudança da sociedade americana e a gente, como principalmente no sul, a gente tem uma dieta muito rica em carne, uma dieta muito próxima aos americanos, a nossa incidência é muito mais alta de câncer. Então a gente acaba acompanhando a sociedade americana e indica o exame a partir dos 45 anos para quem não tem histórico nenhum. Se der normal, vale por até 10 anos. Ah, mas eu tenho histórico familiar, meu pai teve, minha mãe, meu avô, 5 anos. Ah, mas eu tinha um pólipo com displasia de alto grau, baixo grau, o pólipo tinha 2, 3 centímetros. Aí depende muito né, vai ter que ser caso a caso. Às vezes a gente tem que fazer exame em 6 meses, às vezes em 2, 3 anos, né? E às vezes vai para 10 anos, mas aí precisa o médico que tenha o conhecimento, né, deste paciente, do histórico familiar, do que foi achado naquele exame, é que vai determinar a partir de quantos anos esse paciente pode ou não necessitar repetir o exame, né? Então, nesse sentido, aos 45, mas eu tenho síndrome de Lynch, PAF. Por exemplo, quem tem a polipose adenomatosa familiar, que a chance de ter câncer de intestino é 100%, a gente já tira o intestino grosso inteiro desses indivíduos antes dos 20 anos, para ver o nível da agressividade que a gente chega e o nível da doença, né, do quanto a chance de desenvolvimento de câncer é tão alta que a gente tira o intestino de todo mundo que tem essa doença antes dos 20 anos de idade. Então, cada caso é um. Nesses casos, por exemplo, na síndrome de Lynch, a gente já inicia aos 20 anos e faz exame a cada 2 anos, entre outros que também são feitos. Pacientes com doença inflamatória intestinal, por exemplo, a retocolite ulcerativa,
que a gente estava conversando antes do início do programa, são pacientes de alto risco de câncer coloretal. Eles têm 20 vezes mais chance que uma pessoa comum. Então, a partir do 10º ano de doença de retocolite, a gente já faz um exame a cada 3 anos, a partir do 20º ano de doença, a cada 2, e a partir do 30º ano, a gente faz exame todo ano. E não é um exame comum, é um exame com cromoscopia, ou seja, a gente usa algumas tecnologias de busca de lesões pré-malignas com mais afinco ainda. Então, é um pouquinho específico. O médico normalmente vai dar essa orientação, mas o que as pessoas podem ter por base é 45 anos, não tenho história nenhuma, devo me mexer e fazer minha colonoscopia, né? Se tiver doença de Crohn, retocolite ulcerativa, história familiar importante, buscar o médico, né, mais cedo para ver se existe alguma necessidade de fazer estudos genéticos específicos, né? Estava te falando, a gente tem até uma oncogeneticista, se em algum momento houver necessidade, ela também pode falar, né? É uma das poucas oncogeneticistas do estado que só faz isso aí com a gente, identificar essas famílias, que hoje, há 5 anos, 10 anos atrás, a gente não tinha. Hoje eu consigo fazer a testagem genética de todos os pacientes onde eu tenho suspeita de síndrome genética. Então, isso está nos ajudando muito. É uma revolução enorme. Aí entra no câncer de mama, entre outras. Quem não lembra da Angelina Jolie, né, com mutação de BRCA, que teve que tirar as 2 mamas para evitar de ter câncer. Então, a gente está chegando nesse nível de prevenção, já no nível genético, né? Mas, claro, bons hábitos e reconhecer os fatores de risco. Não tem nada, 45 anos, fazer a sua colonoscopia. Excelente, excelente. Doutor, uma das pessoas que está nos acompanhando é a Fabiana, né? A Fabiana refere ali que teve um episódio familiar, né? E que o familiar está se recuperando muito bem. A Fabiana, fica à vontade, se você quiser expandir um pouquinho a informação, até nos dizer como é que foi o êxito, alguma coisa que foi determinante no tratamento, a idade e tudo mais, fica à vontade para contribuir conosco aí, tá? Pessoal que está conosco no Instagram, muitas pessoas no Instagram e muitas pessoas nos acompanhando no Face, tá? Pessoal do Face, que entrou depois aqui que eu disse a mensagem, nos ajuda aí compartilhando. Clica ali no compartilhar, não vai atrapalhar o andamento da live e você vai ajudar, vai colocar lá no teu Facebook esse conteúdo relevante e vai ajudar nós da Unimed a fazer chegar a nossa live para mais pessoas, tá bom? Então nos ajudem aí. Quero agradecer também a presença da doutora Nair, que também médica cooperada, já esteve conosco aqui, está na audiência. Também vi ali que está conosco no Instagram, doutor Cartabil, nosso médico cooperado lá de Sananduva, né? Doutor Cartabil, inclusive, Lise, né? Está aí para ser contatado aí também para nós fazer um bate-papo sobre a especialidade lá do doutor Cartabil. Doutor, uma questão que eu anotei aqui enquanto o senhor falava, o senhor mencionou que é o câncer de maior incidência, está em segundo lugar de maior incidência em mulheres e em terceiro lugar nos homens. Eu lhe pergunto, tem algum dado, algum estudo nacional a respeito da taxa de mortalidade? Ele é um câncer, pelo que o senhor relatou, com bastante incidência. E a taxa de mortalidade também é alta ou não? Primeiro eu queria mandar um abraço para o meu amigo Cartabil, e ambos temos um amigo nosso hoje que também está em vias de ser tratado de um câncer coloretal, né? Um amigo nosso muito próximo, jovem, 41 anos, então as pessoas jovens também são muito acometidas, tem que ficar atento. Questões logísticas, hoje eu não estou acompanhando esse amigo, né? Gostaria de estar, acabou não dando. Então é importante a gente lembrar, jovens também podem ter câncer coloretal. Em relação à pergunta que tu tinha me feito agora, tu só consegue repetir ela no instante, Fernando? Sim, que o senhor mencionou no início da live, até tipo, pessoas que entraram e não viram o dado, que o câncer coloretal ele é o segundo hoje de maior incidência nas mulheres e terceiro de maior incidência nos homens. Então, já sabemos que é um câncer com alta taxa de incidência. Porém, a taxa de mortalidade dele é alta também? Eram 2 perguntas, eu tinha me perdido nas 2 que tu tinha feito, uma primária e uma secundária. É bastante informação, é bastante dado. O câncer coloretal hoje, ele tem melhorado, né, diminuído a mortalidade, porque o diagnóstico é mais precoce e a gente teve uma melhoria
né? Além do diagnóstico mais precoce, é uma melhoria nos tratamentos, seja aqui cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Mas, basicamente, a saber, independente de estadio, o câncer coloretal, a cada 2 pessoas que tem, uma sobrevive depois de 5 anos. Hoje, na verdade, está em 60%, estatisticamente, isso de populações, estudos internacionais. Mas, claro que se ele for pego numa fase inicial, muitas vezes ele chega a 95% de cura. Por isso, a prevenção, né? E mesmo em fases tardias, o câncer coloretal, mesmo quando ele já foi para o fígado, pulmões, em algumas situações assim bastante avançadas, onde há 20 anos atrás a sobrevida era em torno de 6 meses, hoje, 20, 30, 40% a gente ainda consegue curar, né? Então, o câncer coloretal, ele é um câncer que, na maioria das vezes, ele é muito dado ao tratamento, ele responde bem, a gente consegue fazer com que a pessoa viva muito bem por um longo tempo e, na maioria das vezes, até cure, né? Então, ele tem essa particularidade diferente de muitos outros cânceres que são extremamente agressivos. A outra pergunta que tu tinha me feito é em relação à mortalidade. Nos Estados Unidos é a segunda causa de câncer, causa de morte por câncer. Por quê? Porque ele é muito prevalente, né? Ele é um dos cânceres mais comuns, ele é o câncer digestivo mais comum, então ele é o segundo que mais mata. Então é um câncer que mata muito, embora a maioria, principalmente se o diagnóstico for precoce, cura, né? Então isso é importante de a gente sempre pontuar. Doutor, hoje no seu dia a dia, as pessoas que chegam no seu consultório, enfim, até pelos dados regionais, como o senhor falou, nós temos um perfil de alimentação muito diferenciado. No seu dia a dia, na sua prática, quais são os principais sintomas que as pessoas que lhe buscam estão apresentando? E, além desse exame que o senhor falou, tem algum outro exame utilizado aí ainda para nós falar sobre diagnóstico? Como é que é feito o diagnóstico dessa doença? A gente, como um serviço de referência, a gente já acaba recebendo muitos pacientes já com diagnóstico pronto de câncer, né? Ou de cólon, ou de reto, para receber tratamento, né? Então, a gente tem muita referência. Mas também acaba tendo muitos pacientes onde a gente suspeita pelos sintomas que seriam basicamente quais? Alteração do hábito intestinal, né? Mudou, era preso, ficou solto, era solto, ficou preso, tem sangramento, as fezes afinaram, né? Anda estufando, tendo cólicas. Então, qualquer mudança de hábito intestinal deve motivar uma consulta e uma busca, né? Normalmente por exames de imagem, colonoscopia, que é o mais importante. Outras formas de prevenção seriam a pesquisa do sangue oculto nas fezes, né, para populações de baixa renda que não têm acesso ao exame endoscópico, que é um pouquinho mais dispendioso. Ele é um exame que muitas vezes ajuda, porém ele dá muito falso positivo. Muitas vezes a pessoa tem sangue nas fezes e não quer dizer nada. Escovou o dente, machucou, sangrou, tem uma gastrite, uma úlcera, uma hemorroida. Então é um exame que ele atrapalha muito. Mas em situações de escassez de exame endoscópico, ele pode ajudar aquele que tem sangue oculto a procurar, assim como a retossigmoidoscopia, o enema opaco e algumas vezes tomografia, ressonância. Também a gente, por outras causas, até a gente pode acabar identificando um tumor por coincidência, né? Mas basicamente é a colonoscopia, o sangue oculto, a retossigmoidoscopia, que é uma colonoscopia pela metade, né? Mas são exames um pouco mais limitados. A colonoscopia é o grande exame para prevenção e para o diagnóstico, para biopsiar e para ajudar no tratamento também. Doutor, fechado o diagnóstico, né? Como o senhor falou, recebe muito paciente já com diagnóstico fechado. Como é que funciona hoje o tratamento da doença? O câncer coloretal, como a gente disse antes, ele é muito curável, mas o tratamento algumas vezes ele é complexo. Por quê? A gente tem que separar em 2 tipos de câncer, o câncer do intestino grosso, do cólon, e o câncer do reto. Embora seja o mesmo órgão, o reto tem características muito específicas, porque ele está perto da bexiga, da vagina, da próstata do homem, nas vesículas seminais, ele está envolto no arcabouço ósseo, né? Embora seja o mesmo tipo de tumor, via de regra, do intestino grosso, né? É todo o intestino grosso, ele merece alguns cuidados especiais. Então, quando a pessoa chega com um diagnóstico de câncer, ou que chega com sintomas, pede a colonoscopia, identifica essa lesão maligna, normalmente é feito o estadiamento, tomografias, eventualmente ressonâncias, alguns outros exames específicos, né? Algumas coisas às vezes mais sofisticadas, o PET-CT, tem situações muito específicas. O médico vai determinar qual a necessidade de exames para estadiar, ou seja, para ver até onde que aquela doença foi, qual é a localização dela.
Normalmente o tumor de cólon é de tratamento cirúrgico, seja por videolaparoscopia ou cirurgia aberta. O tumor de reto, dependendo do estadio, muitas vezes precisa de radioterapia junto. E hoje a radioterapia ela é feita antes de operar, ou seja, no tumor de reto, dependendo do quão avançado ele está e a localização em relação ao ânus, muitas vezes a gente faz o que a gente chama de neoadjuvância, né? Aí tem vários tipos, onde a gente faz toda a radioterapia, toda a quimioterapia antes, para essa lesão diminuir, e depois a gente eventualmente faz a cirurgia para tirar o que sobrou. Algumas particularidades é que nos últimos anos a gente tem também a possibilidade de alguns pacientes com tumores de reto não operar, só fazer radioterapia e quimioterapia, é chamado watch and wait, ou terapia de preservação de órgão. Então a gente está vendo isso aí nos últimos 5, 10 anos emergir com força para alguns pacientes muito selecionados, às vezes só a radioterapia e quimioterapia resolve, sem ter que operar e evitar todas as sequelas de uma cirurgia dessas, às vezes aquelas colostomias, as bolsinhas de derivação temporárias e todas as sequelas que esse tipo de cirurgia traz para casos específicos, não é? E outro ponto importante é que as pessoas sempre busquem um serviço de alto volume, um serviço onde a equipe esteja preparada para tratar câncer coloretal, porque isso já está muito publicado em todos os artigos médicos, que se tu procurar um serviço onde essa equipe tem mais de 20 casos por ano, né? A gente tem 60, 70, 50 por ano, 80, mas a importância é 20, parece que o ponto é 20. Aquele grupo de médicos, né? Aquela equipe multidisciplinar, que normalmente se compõe do cirurgião, mais de um, do cirurgião biliopancreático, porque essa doença pode ir para o fígado, para os pulmões, o oncologista clínico, o radioterapeuta, o patologista e o radiologista que vê a tomografia, a ressonância, o PET-CT. Então, essa equipe multidisciplinar pega este paciente que está com câncer coloretal, localiza, estadia e define o plano terapêutico dentro de toda a gama entre cirurgia, radioterapia e quimioterapia. É um tratamento muito personalizado. Cada paciente hoje vai ter, de acordo com protocolos internacionais, alguns a ser seguidos, mas a gente individualiza para aquele paciente específico qual o melhor tratamento. E não é o médico sozinho no consultório. Nós, por exemplo, aqui no nosso grupo, a gente tem uma reunião semanal, assim como preconizam todas as sociedades europeia, americana e todos os serviços de boa qualidade hoje. O grupo se reúne, agora com a pandemia online, toda semana às 7 da manhã, na quinta-feira, até os colegas são convidados a participar, sempre que tiver interesse. A gente discute todos os casos de câncer digestivo na equipe multidisciplinar, ali com 6, 8, 10, 12 colegas, dada a grande variabilidade de opções de tratamento. Isso já está bem demonstrado, que se for feito desta forma, o paciente tem mais chance de sobreviver, o convênio, o serviço de saúde vai gastar menos, porque a gente vai deixar de fazer muito tratamento desnecessário ou ter complicações por um cirurgião que não tem tanta experiência, né? Vai ter mais complicações, vai ter tratamentos desnecessários, ou seja, vai levar a um resultado pior. Então, primeira coisa, escolher um serviço onde tem uma equipe multidisciplinar, um grupo que tenha volume grande que esteja habituado a tratar câncer de intestino, porque isso possivelmente vai aumentar a sua chance de sair bem e curado. Então é escolher bem onde é que tu vai tratar o teu câncer coloretal, porque isso vai fazer diferença. Não é tudo igual. Muito interessante. Essa reunião que o senhor refere semanal, doutor, aí os casos que estão em tratamento por vocês são discutidos por essa equipe? Todos. Por exemplo, o indivíduo que tem câncer de intestino, metade dele, 50%, em algum momento vai ter uma metástase no fígado. Ah, agora se foi, não tem mais? Não, tem. Muitas vezes a gente vai lá, pode tratar de novo, seja com quimioterapia, seja com cirurgia para remover parte do fígado, ablação por radiofrequência, quimio intraarterial. Então hoje nós temos uma gama de tratamento junto com o oncologista clínico, o radioterapeuta, o radiologista intervencionista, a equipe da biliopancreática, a gente consegue fazer muita coisa, cirurgias estadiadas, né? Opera primeiro o fígado, um lado do fígado, tira o tumor do intestino, depois faz quimioterapia, depois opera outro lado do intestino, do fígado. Então a gente consegue hoje, é tão complexo que não tem como discutir sozinho. Então a sociedade americana, a sociedade europeia, já há muitos anos, preconizam
o MDT, o Multidisciplinar Team, que é esse grupo de médicos se reúnam, de preferência num local. A gente tinha uma reunião semanal no local, agora é online, né? A gente tem inclusive um grupo com os colegas aí de Caxias do Sul, mensalmente, uma das reuniões é feita com o grupo de Caxias, a gente tem também um grupo com os colegas do Moinhos de Vento, então a gente discute todos os nossos casos de modo a oferecer o melhor tratamento possível dentro dos guidelines, dos protocolos, da evidência atual da literatura médica para aquele paciente, porque a variabilidade é muito grande e um médico sozinho não consegue determinar o melhor problema. E com certeza o paciente, isso já tem publicação, o paciente vai diminuir a chance dele de cura, o serviço de saúde vai gastar mais por um tratamento mal feito, mal conduzido, desnecessário, ou com uma complicação que não poderia não ter existido, né? E o resultado fatalmente vai ser pior. Então, esta é o que a gente vê hoje, especificamente no câncer coloretal, é tentar formar grupos de excelência. Isso vale para todos os cânceres, não é só o coloretal. A gente conseguiu, né, hoje oferecer esse grupo, essa equipe multidisciplinar, porque isso melhora o resultado. E isso é o que é indicado. Isso economiza dinheiro, e isso melhora o resultado e aumenta a chance de cura e diminui o sofrimento do paciente. É trabalhoso, mas é a melhor maneira de oferecer o tratamento hoje. Excelente, muito bom, muito bom. Doutor, fazer um pequeno lembrete, pessoal, bastante pessoas ali no Instagram, tá? Que ainda não colocaram o nome, pessoal, vamos colocar o nome para concorrer a essa camiseta aqui. Não custa nada, só colocar o nome ali no comentário do Instagram e do Face. Muitas pessoas já fizeram, muitas ali do Face, né? Mas pessoal do Instagram não muitos, tá, pessoal? Então vamos lá, colocar o nome de vocês ali nos comentários, seguido ali da hashtag Live Unimed, tá bom? Quero mais uma vez aqui agradecer Rádio Fátima e Rádio Cacique, que retransmitem essa live ao vivo conosco, né? Inclusive, Rádio Cacique tem informações lá da comunidade Lagoa Vermelha que parece que estão retransmitindo também pela rádio. Não sei se nos sábados ou no domingo, mas o pessoal da Rádio Cacique, se estiver aí nos ouvindo, me dá essa informação só para a gente também confirmar e convidar o pessoal para também assistir. Doutor, temos um relato aqui interessante de uma pessoa que nos assiste que teve um familiar com esse câncer que o senhor menciona. Ela refere aqui que o paciente tinha 53 anos, né? Foi diagnosticado com pólipos em 2018, foi feita a retirada. Após a retirada houve uma demora ali no acompanhamento. Em 2020 os sintomas foram maiores. Aí com isso foi feita uma cirurgia de emergência, né? Com 6 meses se passaram. Foi feita quimioterapia, o paciente está muito bem, os exames têm resultados satisfatórios, né? Graças a Deus, e já havia aí até metástase no fígado. Então é um exemplo, né, doutor? 2 exemplos que o senhor falou, da agressividade, mas também da cura, né? É um tumor muito curável, né? Se a pessoa tiver dentro de um serviço que o acompanhe, o atenda, né, com bastante cuidado, e tiver também daí um pouquinho de sorte de ter um tumor com comportamento biológico favorável, a gente consegue estender a vida por muitos e muitos anos, né, 2, 3, 5, 8, né, tem um paciente vivendo com câncer metastático há 7, 8 anos, né, e eles vão longe, e muitas vezes a gente consegue ainda oferecer a cura. E o outro ponto é, pessoa jovem, a gente está vendo uma migração dessa doença para cada vez mais jovem. Eu, por exemplo, tenho 40 anos, né? Não tenho histórico familiar de câncer coloretal, só não fiz agora, no final do ano passado, porque no dia que eu ia fazer, meu pai infartou, eu tive que acompanhar, mas eu já vou fazer minha colonoscopia, né? Já fiz todo o restante, agora eu vou fazer, não vou nem esperar os 45 anos, porque a gente está vendo cada vez mais cedo, então assusta um pouco. Talvez, provavelmente, pelos nossos hábitos alimentares, nossos hábitos de vida, né? Então a incidência ela vem aumentando e vem vindo para mais cedo, né? Perfeito. Pessoal que quer fazer, que está com alguma dúvida sobre o tema, podem usar aí os comentários para fazer a pergunta, tá? Façam a pergunta, já está aberto espaço aí para que a gente faça ao doutor Milton as perguntas que vocês tiverem. Doutor, professor Jani Antunes, ele usa desse expediente e faz o questionamento para nós.
Primeiro, ele está falando que é um ótimo tema aí, que a gente está tratando, e ele gostaria de saber como o procedimento, ele queria saber um pouquinho mais como que é o procedimento da terapia hormonal. Não sei se tem, né, no tratamento dessa doença a questão da terapia hormonal. Na verdade, a terapia hormonal ela é usada em alguns cânceres, principalmente no caso do homem na próstata, que é o bloqueio hormonal, né? Também tem câncer de mama, outros tipos de câncer. No câncer coloretal, nós temos uma gama de tratamentos que compreendem desde a ressecção endoscópica por colonoscopia. Às vezes o tumor é tão precoce que a gente consegue tirar por dentro da colonoscopia, remover ele em situações muito, muito precoces e a pessoa não precisa nem operar. Outras situações, radioterapia, quimioterapia, né, antes da cirurgia, para tumores de reto, em algumas circunstâncias, cirurgia, né, entre as quimioterapias, né, a gente tem vários tipos de quimioterápicos que podem ser usados hoje. E a gente também tem a terapia biológica, que são as terapias-alvo. Então, mas basicamente cada caso vai ascendendo. Aí tem estudos genéticos da peça cirúrgica, quando a gente remove o tumor, é feito algumas pesquisas de alguns genes, isso vai ajudar a determinar qual o tipo de quimioterápico que provavelmente vai ser mais efetivo para aquele subgrupo de pacientes em especial, né? E essas terapias-alvo, elas vêm evoluindo com resultados muito promissores, não é? A gente tem hoje uma quantidade enorme de tipos de terapêutica, né? Assim como as ablações por radiofrequência no fígado, as embolizações. Então, ele tem muita coisa a oferecer. Por isso que os pacientes com doença metastática, 10, 15 anos atrás, a sobrevida era de 6 meses, e hoje a média já está indo para 20 a 30 meses, dependendo do lado do tumor. O lado direito ele é sempre um pouquinho pior e o lado direito melhor, por questões biológicas, da genética do tumor, né? Não precisa nem testar nada geneticamente, a gente já sabe que de um lado já tem um prognóstico pior que o outro pela própria embriologia. Então tem muita particularidade, e aí vem de novo o ponto, procurar um grupo de pessoas acostumados e habituados a tratar câncer coloretal. Eu sempre digo, principalmente o câncer de reto, é igual a um acidente aéreo. A gente tem que fazer de tudo para não ter problemas, porque quando tem, costuma ser bem grave. Né? E mesmo fazendo tudo, às vezes ele dá atrapalho, às vezes ele dá correria. Então, é importante prevenir, é importante estar atento à prevenção, checar a questão da idade, o histórico familiar, procurar o seu médico, obter uma orientação, fazer a prevenção. E, quando isso não aconteceu, procurar um grupo, né, um serviço onde tenha um volume legal, onde as pessoas estejam habituadas a prestar um atendimento de boa qualidade. De novo, insisto, porque isso é o que a gente vê na prática, muitos problemas relacionados a isso. Escolha bem, não só o profissional, o grupo de profissionais que vai te tratar, porque isso vai melhorar o teu resultado, tu vai gastar menos, vai sofrer menos, isso é bastante importante. A sociedade americana agora, eles estão fazendo alguns grupos de acreditação, né? Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Então, a sociedade de coloproctologia formou grupos de médicos que vão, né? Eu tenho um serviço de câncer coloretal em Vacaria, ou aqui em Passo Fundo, em Lagoa Vermelha, como for. Eu vou, lá nos Estados Unidos, obviamente, eu vou me candidatar a esse pessoal vir avaliar meu serviço para ver se eu sou acreditado. Aí eu vou preencher critérios técnicos para ver se eu ganho o selo da sociedade como padrão de excelência no atendimento, ou seja, se eu preencho todos aqueles pré-requisitos para oferecer o melhor tipo de tratamento. Isso lá já existe, né? Se não me engano, já estavam com mais de 30 serviços nos Estados Unidos com acreditação para oferecer serviço de tratamento de boa qualidade em câncer coloretal. Claro que aqui no Brasil não existe nada disso, não tem regra nenhuma, e infelizmente as pessoas, na maioria das vezes, são atendidos de maneira não muito bem conduzida, e a gente vê muito problema relacionado a isso, muita complicação que infelizmente também não precisaria, né? Sim. Doutor, olha só, começou a entrar bastante perguntas aqui. Quero registrar aqui a presença do Dr. Elmio, também médico operado da Unimed, grande amigo. Dr. Denis Cipriani, anestesiologista, que inclusive faz parte da nova direção que assumiu ontem. Um abraço, obrigado pela companhia de vocês. Doutor, o seu colega, seu amigo aí, doutor Cartabil,
ele refere ali, ó, eu ofereço para todos os meus pacientes, acho que é o exame ou o tratamento. E ele pede aqui para que o senhor fale um pouco sobre o preparo, para desmistificar um pouco o preparo. O Cartabil, inclusive, a gente comentou há pouco, é um dos colegas urologistas, que acaba sendo, assim como o ginecologista, o médico que faz a saúde do homem, né? O Cartabil, eu conheço o trabalho dele, a formação, e ele é uma das pessoas que pede, né? De acordo com a indicação, ele pede colonoscopia. Acho que, se não me engano, foi ontem, eu vi um paciente do Cartabil, onde ele pediu um exame, foi identificada uma lesão no intestino, né? Onde chegou a ele um exame com uma lesão no intestino, que pode ou não ser pré-maligna, que a gente agora vai tentar tratar de maneira endoscópica ou, né, se já for uma lesão mais avançada, tratar de outras formas. Então, a importância do diagnóstico precoce. Casualmente, se não me engano, foi ontem, na quarta-feira, eu vi um paciente do Cartabil nessa circunstância. Então, esse é o dia a dia. Pedir o exame vai identificar, vai prevenir e algumas vezes vai fazer o diagnóstico precoce. Isso é o dia a dia. O preparo, a colonoscopia tem uma história assim um pouco conturbada, mas tem muito mais a ver com como é que ela é feita, porque ela envolve tomar um líquido para limpar, obviamente, para poder olhar o intestino, ele não pode conter fezes. Então a gente toma um líquido, né, que limpa todo o intestino, às vezes faz algumas lavagenzinhas por baixo, em situações específicas, mas via de regra a pessoa toma aquele líquido, né, tem vários tipos de líquidos hoje, tem o manitol, que é o tradicional, que é um pouco chato, mas também a gente dá suco de limão, gelo, e dá para arrumar isso, né? Fica uma água doce meio chatinha, mas vai. Tem o Pico Prep, que é um outro tipo de preparo que a gente está usando muito hoje, que é uma quantidade bem menor, né? Cada paciente, mais idoso, mais jovem, fica muito a preferência pessoal, e em alguns subgrupos é melhor um ou outro. Normalmente o médico já sugere, né? Se ele acha que é necessário fazer com um ou outro específico, senão a gente deixa a preferência do paciente. Então, normalmente tem uma dieta um pouquinho restritiva aí por uns 2 dias, mais esse líquido no dia anterior, no dia do exame. O paciente vai ao centro de endoscopia, seja no hospital ou numa clínica privada, vai ser admitido, uma historinha clínica básica, ver o que está tomando, né? Checagem. Ele é passado à sala de exames, depois de vestido e tudo. O auxiliar, né, o anestesista, se for o próprio endoscopista que fizer, vai pegar uma veinha, fazer uma medicação, essa pessoa vai ter uma sedação consciente, né, idealmente vai adormecer, assim, meio que não vai ver nada, e o exame vai ser todo feito aí em média 10 minutos, dependendo também um pouquinho da técnica e do grau de dificuldade do paciente, né, 10, 15, 20 minutos o exame está pronto, né, e acordou 1 hora, 2 depois, a pessoa já está indo embora, caminhando tranquilo, e a grande vantagem é que, na maioria das vezes, vai ficar por 5, 10 anos sem ter que repetir de novo esse exame. Ele é, assim, um pouco mais chato, ele envolve uma sedaçãozinha, mas se ele for feito com cuidado, por um profissional com bom treinamento, não vai sentir nada, não vê nada, e ele é bastante seguro, né? As taxas de perfuração hoje em serviços, de novo, com experiência, são assim desprezíveis, né? É muito incomum. Eu faço, via de regra, aí, uns 100 a 150 exames endoscópicos mês. Até hoje, que eu saiba, em exame diagnóstico, eu não tive problema. Então, se tu fizer com bastante cuidado, né, a gente vê muito pouca complicação, muito pouca. Como tudo aquilo que a gente faz de forma recorrente, não tem como não ficar preparado, né, doutor? Uma pergunta que nos chega, doutor, é o seguinte: o pólipos pode ser reincidente ou pode ter ficado algum? Na verdade, os pólipos, que são os precursores do câncer, nós temos vários tipos de pólipos. Nós temos os pólipos que são pré-cancerígenos e os que não são. Nós temos os pólipos hiperplásicos, que quando são pequenos, em pequena quantidade, nos segmentos distais do cólon, eles meio que não têm importância nenhuma. Se nem tirar, não tem problema. Mas nós temos os pólipos que podem evoluir para câncer, né? Principalmente são os adenomas, tubular, túbulo viloso, com displasia de baixo grau, alto grau, né? Dependendo da fase de evolução para malignidade nesses 3, 5 a 10 anos. Então, os pólipos adenomatosos precisam ser identificados e removidos. Os hiperplásicos, via de regra, não têm importância nenhuma. Hoje, com os aparelhos de endoscopia mais sofisticados, a gente consegue fazer cromoscopia digital, magnificação de imagem e tentar diferenciar entre um e outro.
né? Que na prática não muda muita coisa, né? Mas hoje a gente já dispõe desse tipo de tecnologia. E para ter uma ideia, hoje existem também, a gente chama de índice de qualidade em colonoscopia, é a chamada DTA, que é a taxa de detecção de adenoma. Então, em cada 10 colonoscopias que eu fizer bem indicadas, se eu não encontrar em média 30% de pólipos adenomatosos, eu estou deixando passar. Ou o preparo não ficou bem, ou eu estou usando um equipamento de má qualidade, ou eu estou tirando o aparelho muito rápido, não estou vendo. Então, a gente tem também parâmetros para aferir como é que o nosso serviço está, né? Como é que está ficando os preparos de cólon. Então, tem vários critérios onde tu avalia a qualidade do serviço. Mas 30% das pessoas que estão indicadas de exame vai ter um pólipo adenomatoso que merece ser removido porque pode evoluir para um câncer coloretal. Perfeito. Doutora Lise nos pergunta se algum alimento em específico potencializa o risco dessa doença? Sim, assim como a gente falou, as gorduras, o excesso de peso, o sedentarismo, o álcool, o tabagismo, são fatores de risco na prevenção primária. Para isso fazer uma grande diferença, deveria ter sido feito desde a infância. A pessoa com 50 anos, agora eu vou começar a me cuidar e não vou ter câncer coloretal. É bom, sempre é bom, porque vai diminuir a chance de ter infarto, angina e outros problemas todos, outros cânceres, mas aí esse paciente já é interessante ver o histórico familiar e fazer os seus exames, que é a colonoscopia de prevenção. Então, a prevenção primária é desde a infância, a secundária é fazer o exame endoscópico e remover. Se a lesão for bem, que eu estava falando hoje sobre a qualidade do exame endoscópico, se a lesão for bem retirada, normalmente, se houver uma nova lesão, ela vai ser nova, ou se aparecer um câncer nesse meio tempo, né, vai ser porque a pessoa às vezes não tirou inteiro esse pólipo. Então é importante, né, a gente seguir também os guidelines. Qual é o tipo de pólipo? É um pólipo até 4 ou 5 milímetros, eu posso tirar com uma técnica. É um pólipo de 0,5 a 1 centímetro, eu tenho que usar outro tipo de técnica, uma alça de polipectomia. É uma lesão do tipo LST, um Lateral Spread Tumor, uma lesão de espraiamento lateral, eu tenho que fazer uma mucosectomia endoscópica, porque se eu tirar e deixar um pedacinho não adianta nada. Então, não é simplesmente fazer uma colonoscopia, ter feito a minha parte, que é preparar bem o meu intestino, ele estar limpo, é o médico olhar com atenção, dedicar o tempo que o exame precisa ser dedicado, identificar essa lesão, fazer a terapêutica, a remoção e a remoção bem feita. E depois o patologista estudar bem esse pólipo para me dar um resultado e assim eu conseguir fazer a prevenção e dar uma recomendação de em quanto tempo esse indivíduo pode ou não e deve repetir o exame endoscópico. Então, veja que são muitas variáveis. Quando eu falo no acidente aéreo, se qualquer um desses errar nessa cadeia, dá o problema. E a gente sabe que mesmo fazendo o exame, como em medicina, nada é 100%. A pessoa ainda pode ter um câncer. Infelizmente, passa, né? Principalmente quando são lesões do lado direito, a gente sabe que até 20 a 30% de pólipos pequenos podem passar. E até 2 a 3% de câncer pode passar. Então, vê como é complicado. Mas eu fiz a colonoscopia, não tenho mais como ter câncer de intestino. Infelizmente, tem. Eu fiz a vacina do Covid, eu não vou ter Covid. Não, infelizmente ainda pode ter. Mas, né, tudo em medicina depende muito de variáveis, né? Mas o importante é fazer os exames e fazer da melhor maneira possível. Doutor, enquanto o Rafael já prepara, nós estamos já com o nosso tempo praticamente esgotado, mas enquanto o Rafael prepara o sorteio ali das pessoas que colocaram o seu nome, uma última resposta, doutor, da pergunta da Marlova. A Marlova Araldi, só tá bloqueando ali para mim, Rafa, só se puder tirar. Ali, a Marlova nos pergunta, doutor, qual o risco de uma retocolite ulcerativa crônica se transformar em câncer? É basicamente o tempo de doença e a forma que a doença for tratada. A retocolite é uma doença que normalmente ela inflama o colo. E esse processo inflamatório leva a algumas alterações que predispõem ao câncer. Como eu falei antes, o indivíduo com retocolite ulcerativa tem até 20 vezes mais chance de ter um câncer de intestino que uma pessoa que não tem retocolite. Então é alta, é muito alta. Principalmente se esse indivíduo começou com essa retocolite desde muito jovem, ou seja,
Uma coisa é ele viver 10 anos com retocolite da vida, outra coisa é viver 50. Então, houve muito mais chance dessa retocolite causar lesões precursoras de câncer. Então, quanto mais tempo de doença, e principalmente, quanto mais tempo em doença ativa, uma coisa é aquele indivíduo que com 20 anos teve, tratou, rapidamente botou essa doença em remissão. Ele vai ter uma chance de câncer menor, porque a doença dele está equilibrada. E como o diabético, hipertenso, ele tem, mas ele está tratado, então a chance de complicações é menor. Então, o indivíduo com retocolite ulcerativa, ele deve, assim como o Crohn, buscar o tratamento, tentar tratar o mais breve possível e deixar a doença o mais bem tratada possível, porque isso também vai prevenir câncer coloretal. E nesse paciente, é claro que o médico que está tratando ele deve reconhecer os fatores de risco e fazer os exames da medida que é indicado para assegurar esse paciente, para reduzir a chance de que ele venha ter um câncer e ser pego de surpresa, porque dá para prevenir. Perfeito. Vou agradecer o Rafa, né? O Rafa e a Lise que estiveram aqui, né, nos ajudando hoje. Rafa, vamos colocar na tela ali o sorteio. Informação aqui de que 9 pessoas fizeram tudo certinho, como manda o figurino. Colocou o nome seguido ali da hashtag LiveUnimed. Vamos rodar o sorteio. E o nome da pessoa, Rafa, é número 1. Everton Bresolin. Everton Bresolin, se você estiver conosco aí, nos dá um oi na plataforma que você tiver para a gente poder registrar a tua presença e chancelar e homologar esse nosso sorteio. Doutor, nesses últimos minutos que temos, eu quero convidar as pessoas que estão conosco, aí, bastante pessoas, para acessarem aí a rede social da ProctoClean, né? A ProctoClean está no Instagram, está no Face e também tem o site aí da ProctoClean. Então, adiciona a ProctoClean logo que terminar a live para você receber aí os posts, as informações que mensalmente são colocadas. E se você ainda não está inscrito nas redes sociais da Unimed, também se inscreve, aciona o sininho das notificações, assim sempre que a gente entrar e adicionar um novo conteúdo, e a gente adiciona quase que diariamente, você vai receber a notificação e vai acessar o nosso conteúdo. Então, é muito importante que você esteja aí cadastrado, inscrito nas redes sociais da Unimed também, tá certo? Meu amigo Demetrios, registro aqui, obrigado, saudade do amigo, tá? Forte abraço a todos, pessoal que estiveram conosco. Doutor, suas últimas palavras aí, suas últimas considerações, talvez se a gente não tocou em algum assunto que o senhor acha relevante, quiser usar esses últimos minutos aí, fique à vontade para esclarecer. Fernando, então eu queria lembrar, né, do Março Azul. A partir desse ano vai ser o nosso mês de conscientização daqui por diante. Algum assunto que não tenha sido tratado, como tu falou, nós também temos nas redes sociais, nós temos o Instagram, o Facebook, o nosso site e um canal no YouTube, o ProctoClean TV, e ali a gente vai ter vídeos basicamente sobre todos os assuntos. A gente ainda está carregando ele, então vai ter desde doença hemorroidária, hemorroida, fissura, fístula, né, doenças inflamatórias, endometriose e também câncer coloretal. Sobre a colonoscopia, como é que é feita, então vai ter imagens de maneira bastante didática, principalmente no canal do YouTube, o ProctoClean TV, a pessoa consegue ver com muita facilidade, né? E nas nossas outras mídias sociais também. Queria te agradecer, Fernando, pela disponibilidade, pela simpatia, né, da condução dessa nossa conversa hoje, pela a direção da Unimed por me propiciar, né, esse momento com muita satisfação. Eu sou um cooperado da Unimed Alto da Serra já há uns 13, 14 anos, então fico muito feliz de estar participando, de estar levando um pouco do nosso trabalho do dia a dia, do que a gente gosta, né, e tenta fazer da melhor maneira possível e que sirva de alguma forma para alguém que esteja assistindo, algum amigo conhecido, daqui a pouco aquilo impacte na sua vida e que tu consiga ter um tratamento mais precoce, né, levar essa prevenção à população em geral. Tá certo. Só tenho a agradecer. Doutor, acho que cumprimos aí com o nosso objetivo aqui e vejo isso pelo retorno que estou tendo aqui das manifestações das pessoas que disseram aqui que é um excelente tema, né, que foi muito proveitosa as informações, enfim, depois o doutor vai dar uma olhadinha na rede social da Unimed e vai poder ver as manifestações
carinhosa ali que as pessoas fizeram. Doutor, pela relevância do tema, com certeza nós, terminando esse primeiro ciclo, que ainda não concluímos com todos os médicos, com certeza vamos estar voltando a conversar para fazer uma segunda rodada aqui. Não conseguimos vencer todas as perguntas, mas o tema foi importante. E, doutor, também estou marcando aqui, eu e a Lise, que também é da área de marketing, aqui para nós conversar sobre uma parceria para nós expandir esse canal do YouTube. Daqui a pouco fazer uma parceria para expandir essas informações também aqui pelas redes sociais da Unimed. Mas aí voltamos a conversar sobre isso. Com certeza, a pandemia nos deu também um pouco de tempo, né, entre as coisas ruins que aconteceram, de nos dedicarmos mais às mídias sociais, e facilitou então esse contato, né? Então, se é que sobrou alguma coisa, essa é uma das vantagens desse período aí que a gente teve um pouco mais para poder trabalhar nesse sentido, né, Fernando? Tá certo. Mas só tenho a agradecer a todos. Obrigado mais uma vez, doutor, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A todos que estiveram conosco aí, fica o convite, em terça-feira pela manhã, às 8h30, assistam aí a live pelo canal do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Provavelmente nós da Unimed também vamos estar replicando, e também as rádios aqui, a imprensa local vai estar difundindo, e ali nós vamos estar expandindo essa informação da implementação dessa parceria fechada hoje com o Hospital Nossa Senhora da Oliveira para expandir leitos aí, tá certo? Um forte abraço a todos, uma boa noite, se cuidem, e quinta-feira que vem nós nos reencontramos neste mesmo horário e nesta mesma rede social da Unimed. Forte abraço a todos.